que está sendo mencionado até agora? Magnitsky aumentar a tarifa, OTAN vai botar tarifa no Brasil, OTAN são vários países da Europa, tá? Restrição de empresas aéreas brasileiras voarem no espaço aéreo americano, expulsão de diplomatas brasileiros, e aí vem o desligamento do GPS no Brasil. Se continuar escalando, o Brasil vai ficar em questão de meses pior que Cuba, pior que Venezuela. A situação está muito pior do que a gente imaginava. Urgente! Estados Unidos avaliam sanções militares e tecnológicas contra o Brasil em meio à crise com o STF. É isso mesmo. A crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil ganhou contornos inéditos com a sinalização do governo Trump, que avalia impor sanções militares e tecnológicas ao país. O foco principal das medidas seria o setor da aviação e defesa, incluindo o bloqueio de acesso a tecnologias sensíveis e a paralisação de acordos estratégicos bilaterais. Entre as sanções discutidas por autoridades ligadas ao entorno de Trump estão restrição ao fornecimento de peças e softwares para a indústria aeronáutica brasileira, bloqueio do sinal de GPS em território nacional com impacto imediato sobre a logística, agricultura de precisão e operações militares, aplicação da Lei Magnitsky, com congelamento de bens e proibição de transações para autoridades brasileiras consideradas violadoras de direitos humanos, tarifas de importação elevadas de 50% para 100% sobre produtos brasileiros estratégicos e a suspensão de cooperação em inteligência e defesa com o Brasil, incluindo programas de intercâmbio militar. E filha de Barroso tem visto cancelado nos Estados Unidos e pode ser deportada. A medida do Departamento de Estado foi tomada sem aviso prévio e é irrevogável. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos cancelou com efeito imediato o visto da residência de Luna Van Brussel Barroso, filha do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A decisão exige que Luna deixe o país nos próximos dias para evitar a deportação. A medida do Departamento de Estado foi tomada sem aviso prévio e é irrevogável. O ocorrido surpreendeu o meio diplomático. Fontes próximas a Barroso revelaram que o ministro precisou ser consolado após a informação. Ele até chorou. Seria bom que repensassem o futuro do Brasil. Medidas muito piores estão por vir. Gente, tem uma coisa que a imprensa não está dando a devida atenção, não está falando, e é o que mais me preocupa, o que mais me assustou em relação às possíveis sanções vindas dos Estados Unidos. Mas antes, uma coisa tem que ficar bem clara. Alexandre de Moraes iniciou essa guerra. Até então, tudo que o Donald Trump havia feito era emitir algumas cartas de apoio e dizendo que estava observando a perseguição que o Bolsonaro estava sofrendo no Brasil. Aí vai Alexandre de Moraes e faz isso aqui, ó. Ele faz de novo uma ação contra uma empresa americana em território americano, censurando um cidadão americano, sendo que isso já havia sido um dos motivos pelos quais o Donald Trump havia soltado as suas cartas de apoio e repudiando o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Logo depois, ele vai e manda busca e apreensão na casa do Bolsonaro e na decisão da apreensão, ele basicamente considera os Estados Unidos como inimigos estrangeiros, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai se furtar de defender a soberania contra inimigos nacionais, ou sejam nacionais ou estrangeiros. Esse trecho foi uma das coisas que mais irritou o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal de lá. Aí começa a primeira sanção. Vistos cancelados. Basicamente, isso não prejudica nada a vida de ninguém, vamos ser sinceros. O Donald Trump está apenas mostrando quais são os alvos e que ele já havia entendido qual é a cadeia de opressão no Brasil, né? Como é que funciona a cadeia hierárquica desses opressores. E começou a se falar de várias sanções. Aí eu fiz a lista aqui, ó. O que está sendo mencionado até agora? Magnitsky aumentar a tarifa, OTAN vai botar tarifa no Brasil, OTAN são vários países da Europa, tá? Restrição de empresas aéreas brasileiras voarem no espaço aéreo americano, expulsão de diplomatas brasileiros, e aí vem o desligamento do GPS no Brasil. Peraí, desligar o GPS no Brasil? Quando eu ouvi isso, aí eu assustei.
Eu quero que vocês assistam esse trecho aqui, ó, desse cara, que eu esqueci o nome dele. Mas nesse trecho, um cidadão que explica o que é o GPS e o que o GPS faz. Ele não é só para te levar da sua casa para a praia, não, tá? O que um satélite controla, que nós utilizamos, que o ser humano aqui utiliza? Hoje é tudo, cara. Tudo. Hoje a nossa vida... Telefone celular? Telefone celular... GPS. Então, os satélites de GPS, né, que a gente chama... Só para lembrar pro pessoal que GPS, a gente chama de GPS, mas o GPS é uma empresa americana ligada ao governo americano, tá? O Departamento de Defesa americano. Na Europa é um outro sistema chamado Galileu, na Rússia é o GLONASS, o Japão tem o sistema dele, na China é o Beidou, na Índia é o Navic, cada país tem o seu. No Brasil não tem, mas cada país tem o seu. Mas esses satélites, vamos chamar de GPS de forma geral... Cara, eles controlam hoje tudo, quase tudo da nossa vida, cara, entendeu? Então, desde movimentação bancária, agricultura de precisão, com as coletadeiras colhendo e tal, mineração. Mineração, cara, 75%, eu tenho esses dados que eu acabei de fazer uma apresentação semana passada, ó. 75% da mineração depende do GPS. No mundo. No mundo. 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. Meu Deus. E mais de 80% da agricultura mundial depende de GPS. As três maiores áreas da economia do mundo, se depende acaba de um satélite lá no céu. Se acabou o sistema, cara, acabou a economia mundial. Basicamente é isso que acontece, para a economia. O prejuízo calculado, cara, para 30 dias sem GPS é de 275 bilhões de dólares. Agora, Sérgio, vendo a importância disso e entendendo, provavelmente o Brasil depende do GPS americano, né? Do satélite depende do GPS americano. Tá. Entendendo isso, não é perigoso? Vai que um dia os Estados Unidos falam assim, briguei com você, você não usa mais meu satélite. Claro que é. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Até agora, de todas as possíveis sanções e reações do Donald Trump, depois dessa declaração de guerra do Alexandre de Moraes, esta foi a que mais chamou a atenção. E aqui, ó, eu fui perguntar pro super inteligente Grok, que é uma inteligência artificial, as consequências de se desligar o GPS no Brasil. Vamos lá. Um desligamento do GPS pelos Estados Unidos teria os seguintes impactos no Brasil: transporte e logística, interrupção de aviação, transporte terrestre e marítimo, afetando cadeias de suprimento e aplicativos como Uber e iFood, com perdas econômicas significativas. Presta atenção. O transporte e logística vai fazer com que não chegue o produto na prateleira do supermercado. Vai fazer com que aviões não consigam se direcionar corretamente. É um impacto que é imensurável, não só econômico, mas na vida das pessoas. Continuando. A agricultura, redução drástica na produtividade do agronegócio devido à dependência do GPS em máquinas agrícolas, impactando exportações. Segurança e defesa, comprometimento de operações militares, vigilância das fronteiras e combate ao crime, como desmatamento na Amazônia. Telecomunicações e finanças, instabilidade em redes móveis, internet e transações financeiras. Exemplo, Pix, afetando o comércio e serviços digitais. Para você ter uma ideia, para que essas operações, o Pix, funcione, é necessário que se haja localização dos dispositivos. Isso acontece através do Global Positional System, que é o GPS. Então você derruba o GPS, a economia para. Quando eu fui entender a gravidade disso, eu falei, meu Deus, emergências, atraso em respostas de bombeiros e ambulâncias, aumentando riscos à população. Aí tem alternativas, sistemas como Galileu, GLONASS, Beidou poderiam ser usados, mas a transição seria lenta e custosa, com novas dependências geopolíticas. A transição levaria meses. Os dispositivos todos foram programados no Brasil para usar GPS. Todo o software, todo o aparelho. Para você mudar isso, nós estamos falando de talvez anos para que haja uma transferência completa. Até lá, não sobra mais Brasil para contar a história. E aí fala, né, a solução, o Brasil estuda GPS próprio, mas a implementação levaria anos e altos investimentos. Conclusão: o desligamento causaria colapso tecnológico imediato, com perdas bilionárias, destacando a necessidade de autonomia em navegação por satélite. O Brasil está xingando e declarando guerra contra um país que tem basicamente o domínio
do sistema de posicionamento global, no qual toda a nossa defesa, emergência e economia funciona. A nossa internet depende. Ficou claro para vocês a gravidade disso? E aí o Lula está falando sobre segurar as remessas de dividendos de empresas americanas. Esses caras tão loucos. O Alexandre de Moraes, não estou falando de alto, esse aí já está. Ministros do STF, lideranças políticas. Se continuar escalando, o Brasil vai ficar em questão de meses como uma Cuba. Ou pior que Cuba, pior que Venezuela. Nós estamos falando de um colapso social, não é econômico. Nós estamos falando de milhões de pessoas começando a fazer rebeliões, invasões de supermercado. A gente acaba com o nosso país. Pelo amor de Deus, um adulto na mesa, se erga e vá lá conversar. Vamos botar um fim nessa ditadura que está vivendo no Brasil. Eu, sinceramente, nós temos aí uma oportunidade de voltar a ter sanidade nesse país. Bom, é isso que eu queria falar. Eu não estou vendo a imprensa falar sobre a gravidade disso. Tá? Lula está falando por aí que não afeta muito. Meu Deus, ontem à noite a internet pegou fogo. Eu mesmo só fui conseguir dormir 2 horas da manhã com a quantidade de informações, de conjecturas, narrativas, até meias verdades e fake news que foram publicadas depois do anúncio do governo americano da suspensão, do cancelamento do vistos de várias pessoas. De início, se acreditou que seria apenas alguns ministros do STF. Ao longo da noite, novos nomes foram surgindo. E hoje nós temos com exatidão o número de pessoas que tiveram seus vistos cancelados. Lembrando, são as pessoas centrais. Foram 13 pessoas. Olha que curioso o número de pessoas. 13 pessoas tiveram seus vistos cancelados e a família em torno deles. Então são 13 indivíduos foco e as famílias que orbitam. Pai, mãe, esposo, marido, esposa, filho, filha. Quem são essas outras pessoas? Porque nós sabíamos de 8 ministros do STF. Quem são as outras 5 pessoas que também tiveram seus vistos cancelados? Primeiro, vamos repassar a lista e no finalzinho eu vou te mostrar quem são as outras 5 novas pessoas. Então vamos lá. Uma dessas pessoas, a ministra do STF, Carmen Lúcia, aquela que é contra a censura, mas censura, e que disse aquela infame frase que o Brasil tem 213 pequenos tiranos. Bom, ela teve seu visto cancelado. Dias Toffoli, ex-advogado do Lula, foi colocado como ministro do STF, nunca conseguiu passar no concurso para juiz e é o cara responsável hoje por estar libertando, anulando todas as condenações contra corruptos do Brasil e contra as empresas que praticaram a corrupção. Ele também é o pai do inquérito das fake news. Quando o nome dele foi mencionado numa das delações e uma revista publicou isso, ele censurou essa revista e abriu o inquérito das fake news que hoje está nas mãos do Alexandre de Moraes, porque ele passou esse inquérito diretamente para Alexandre de Moraes. Zanin, ex-advogado do Lula também, nunca foi juiz, uma pessoa que durante a Lava Jato condenava a forma como a Lava Jato estava sendo operacionada e hoje pratica ações 1000 vezes piores do que aquela que foi praticada pela Lava Jato. Flávio Dino, comunista declarado, super próximo ao Lula, uma pessoa que odeia o Bolsonaro, que ameaça as redes sociais e que disse a frase que acabou essa história de liberdade de expressão absoluta no Brasil. Essa história é uma fraude. Gilmar Mendes recentemente ficou famoso ao dizer que ele e os colegas ministros do STF admiram o regime chinês. Sim, um ministro da Suprema Corte de um país democrático disse que admira o regime de uma ditadura comunista. Gilmar Mendes. Barroso. Bom, Barroso obviamente é um grande iluminado. Não tem ninguém mais iluminado que o Barroso no STF. Disse que a Venezuela é uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. Também é o autor da famosa frase "perdeu Mané e derrotamos o bolsonarismo". Fachin, desses que foi mencionados, é um que realmente é o menos pior. Ele é simplesmente um grande militante da Dilma e do MST. Mas eu acho que ele não é tão ruim assim, não. Bom, o epicentro de tudo o que está acontecendo, vocês já conhecem, não precisa apresentar, Alexandre de Moraes. Aqui eu não preciso nem falar nada. Mas aí vem o resto. Agora vamos nessas outras pessoas que não estão no STF.
Gonê. Gonê, se você for olhar no currículo dele, hoje ele ocupa o cargo de PGR, Procurador-Geral da República. Mas a verdade é que ele é uma espécie de despachante, assessor do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes escolhe os alvos e o Gonê vai lá e fabrica qualquer prova necessária, qualquer texto absurdo para condenar os alvos do Alexandre de Moraes. E também é uma das pessoas responsáveis por participar desse teatro do julgamento do Bolsonaro. Pacheco, aí que chamou a atenção. Por que o Pacheco foi incluído? Pacheco foi presidente do Congresso, presidente do Senado durante 4 anos. Poderia ter impedido o que está acontecendo no Brasil hoje, poderia ter agido lá atrás para impedir que o Brasil se transformasse nessa ditadura que ela é hoje, mas não o fez. E agora paga o preço por isso. Lewandowski, ex-ministro do STF, escolhido por Lula para chefiar o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça de hoje no Brasil, que está responsável aí por várias buscas e apreensões e operações da Polícia Federal para perseguir opositores políticos. Também foi o cara que rasgou a Constituição quando no impeachment da Dilma manteve os direitos políticos dela. Aqui foi uma surpresa. No finalzinho da noite a gente descobriu que esse cidadão também estava na lista. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Esse aqui, Andrei Rodrigues, e esse aqui juntos são responsáveis por todas essas inquéritos absurdos de investigação contra pessoas por seu posicionamento político, por fala. Ele trabalha em conjunto, aqui nós estamos falando de um grupo, ele trabalha em conjunto com o Alexandre de Moraes e o Gonê, para maquiar, para dar aquele ar de legitimidade, né, de devido processo legal na perseguição política que acontece no Brasil. Então o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil também perdeu o seu visto e não pode mais entrar nos Estados Unidos. E por último, esse aqui. De acordo com a lista, esse aqui é um delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Ele é o operacional de todo esse esquema de perseguição. É ele que invade a casa das pessoas para fazer busca e apreensão de adolescentes. Ele é um cara que só do Van Hatten ter mencionado o nome dele, o deputado Van Hatten, agora está no inquérito também. Então ele é a formiguinha operária de todo esse esquema operacional. Fábio Shor. Tá, essas são as 13 pessoas. O que me chamou a atenção, o que eu percebi, tá? Esta é a lista das pessoas que seguirão no alvo. Então, se aconteceu agora a suspensão dos vistos, muito provavelmente serão pessoas que também terão a lei Magnitsky, tá? E vão ter bens apreendidos, vão ser proibidas de usar linhas aéreas e vários outros serviços da internet, porque está ligado à lei Magnitsky. Então, assim, esse é o alvo até agora. O que eu fiquei sabendo? Os Estados Unidos, o Marco Rubio, queria colocar até mais pessoas nessa lista. Tá? Mas, aparentemente, houve um debate para retirar alguns outros nomes que estavam incluídos nessa lista para poder já virarem alvos. A situação está muito pior do que a gente imaginava. Foram 13 pessoas, mais uma vez, Fábio Shor, Andrei Rodrigues, Lewandowski, Pacheco, Gonê, Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli e Carmen Lúcia. Essa aqui, né, ficou famosa com os pequenos. Ela considera toda a população do Brasil, ao qual ela faz parte da Corte Suprema, como pequenos tiranos. Então, talvez por ela, todas as pessoas deveriam ser presas. Isso não foi... Assim, ninguém esperava isso, foi de surpresa. Esses 5 nomes a mais têm uma mensagem muito clara. O que eles fizeram é analisaram como funciona o sistema de perseguição. E não foram apenas na cúpula. Foram pegando também toda a cadeia do sistema de perseguição. Tá? Ministro da Justiça, Procurador-Geral da República, Diretor-Geral da Polícia e o delegado federal, que é a formiguinha operária, que vai lá e pratica a aberração jurídica, a perseguição. Então, o que pode se esperar? Todos os outros membros da cadeia, aquela pessoa, tá? Que faz, não, eu estou só seguindo ordens, Preste atenção. Mesmo se você está só seguindo ordens, você pode se tornar alvo de sanções, a lei Magnitsky, visto e várias outras coisas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.